Gênesis capítulo 39. Nós estamos numa série de pregações. É costume nosso aqui ter uma série de pregação, na qual nós expomos o texto de forma sequencial, explicando verso a verso. É o que é conhecido como pregação expositiva. É um tipo de pregação praticada da qual nós participamos. Nós começamos a exposição em Gênesis 37, hoje estamos em Gênesis 39, observando a vida de José e observando como ele aprendeu a andar com Deus, e assim como também nós podemos aprender a andar com Deus. Eu já disse isso anteriormente. José é o meu personagem favorito do Antigo Testamento, e talvez seja o seu também, porque José é um dos 3 personagens da Bíblia, da qual não se tem nenhum defeito, nenhuma desqualificação. Não é narrado nenhum pecado de José. A outra pessoa que também não é narrado nenhum pecado é Daniel e, claro, a própria pessoa de Jesus. No caso de Daniel e de José, não é que eles não pecaram, certamente eles pecaram. Mas é só porque isso não está relatado, talvez porque esses homens de fato foram especiais em sua fé e na vivência dessa fé. Então, José, capítulo 39, eu vou ler até o verso 7, apesar de falarmos de todo o capítulo, você pode acompanhar aí também na tela. Diz assim a palavra do Senhor. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos aqui para te adorar. Fizemos isso através da oração, experimentamos e vivenciamos o sinal da tua aliança por meio do batismo. E agora, Deus, nós carecemos que o Senhor ministre aos nossos corações por meio da tua palavra. Eu peço ao Senhor que pela tua graça e misericórdia o Senhor me use como teu instrumento, ó Pai, que a tua palavra venha de encontro com o mais profundo do nosso ser e que saiamos daqui com a certeza de que ouvimos ao Senhor e não a homem algum. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós começamos a falar de José, e nós vimos no capítulo 37 que José era o filho mais novo, e José era o predileto do pai Jacó. E Jacó gostava tanto de José que chegou a fazer uma túnica como se fosse de um rei, e deu para José, e José, no auge dos seus 17 anos, ficava andando com essa túnica colorida para lá e para cá, e os irmãos simplesmente odiavam José, porque José era certinho, José dedava o que os irmãos fez de errado, José fazia todas as tarefas que o pai dava, e José era um filho exemplar, José era um filho mimado e exemplar. O que acontece é que Deus deu uma tarefa, Jacó deu uma tarefa para que José fosse fiscalizar os irmãos. Eles estavam cuidando de seu rebanho. E aí os irmãos viram José chegando, ficaram enfurecidos, pensaram em matar José, depois desistiram, venderam ele para os siquemitas ou os ismaelitas,
E eles foram levados numa caravana, até que chegando no Egito, ele foi vendido para esse homem chamado Potifar. José não fez nada de errado, José não tinha praticado nenhum mal, e mesmo assim ele sofreu consequências terríveis. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com você é sobre a situação em que José está inserido. Olha só, José tinha sido levado para o Egito, e José estava experimentando da presença gostosa do Senhor na vida dele, e essa presença o fazia prosperar, o fazia crescer, o fazia com que todas as coisas que ele praticava fossem bem-sucedidas. José chega lá nessa casa do faraó, ou na casa do Potifar, e aí ele começa a trabalhar como escravo, e parece que tudo que José fazia dava mais certo que os outros. Potifar, que não é bobo nem nada, começou a trazer esse menino para perto, ao ponto de pôr ele para dormir ou para morar na casa dele. Lembra da ideia de escravidão que tinha antigamente, mesmo aqui no Brasil? A casa grande, a casa menor, a casa dos escravos e por aí via. Era mais ou menos essa a ideia, essa mesma lógica. Então você está na casa grande ou na casa principal, era uma grande coisa para um escravo que já não valia nada, certo? E José continuava trabalhando, José continuava fazendo tudo que podia, e tudo dava certo. E aí tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quando diz o verso 3, percebeu que o Senhor estava com ele, Potifar, de alguma forma, percebeu que o Deus de José estava abençoando José. A Bíblia não diz se José orava, a Bíblia não diz se José cultuava, a Bíblia não diz o que José fazia, mas alguma coisa ele fazia, ao ponto de que fosse perceptível para Potifar que ele tinha um Deus e que esse Deus estava abençoando a José. Eu quero que você fique com isso na sua mente. Tudo que ele fazia então prosperava. José então agora se torna administrador da casa. Sabe o que é isso? Potifar pega José e torna uma espécie de gerente de tudo. E dá autoridade para que José mande em absolutamente tudo e tome conta de tudo. A Bíblia chega a dizer que a única preocupação de Potifar agora era simplesmente pôr a comida na boca. Era isso. Ele não fazia mais conta, ele não fazia mais nada. É como se você pegasse a sua vida, desse o cartão de crédito, seus documentos, uma procuração e falasse assim: amigão, o que for meu, você administra e eu não quero nem saber. Eu só estou preocupado se o almoço vai sair meio-dia. É só isso. É só isso. Essa era a situação de Potifar. Agora olha para você ver que loucura. Como é que alguém, um nobre do Egito, consegue confiar num escravo hebreu, que até então era um povo mais ou menos rejeitado pelos egípcios, e dá tudo para que esse hebreu tome conta? É um trem meio doido, é uma coisa fora do comum. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é para que o fato de que José, independente da situação que ele estava, ele trabalhava para a glória de Deus. Essa é a primeira lição que eu quero que você tenha em mente. Ele era escravo. O que ele fazia? O melhor que ele podia. Ele foi para casa. O que ele fazia? O melhor que ele podia. Ele se tornou supervisor de tudo. E o que ele fazia? O melhor que ele podia. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes nós temos o nosso trabalho e o que nós estamos fazendo? O pior que nós podemos. Não é assim? Ah, mas pastor, Deus não me abençoou não, sabe? Meu emprego é tão ruim, tão ruim. Ou então você fica com inveja da pessoa que está acima de você. Eita, se eu fosse supervisor aqui, eu mudava tudo. Ah, se eu fosse o chefe. Se eu fosse o chefe, essa empresa já tinha decolado há muito tempo, porque esse cara é tapado. Mas como eu não sou o chefe, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar só reclamando, murmurando e tirando a paciência de quem está do meu lado. É assim. É assim. Primeira coisa que eu e você precisamos perceber aqui com José, se você quer andar com Deus, tudo que você for fazer, faça o melhor, porque é para a glória de Deus. É isso que Paulo ensina lá em Efésios. Tudo que você for fazer, faça o melhor, porque tudo é para a glória de Deus.
Ah, mas eu não gosto, então muda. Ah, mas não tem jeito, então faz o melhor. É igual, você acha que José andava feliz? Puxa vida, que coisa boa. Eu estava lá com uma túnicazinha toda colorida que meu pai fez para mim, eu era o filho predileto da casa, agora eu sou escravo, estou feliz pra caramba. Vou pegar e vou pôr aqui esse negócio aqui, essa areia, o melhor que eu puder, porque não tem nada melhor para eu fazer na vida do que esse negócio aqui, ó. Isso aqui é que é vida boa. Você acha que era assim que José estava pensando? É claro que ele estava entristecido pelo fato de ser escravo sem ter nascido escravo. É fato que ele estava entristecido por estar numa nação absolutamente longe da sua nação familiar. É claro que ele estava entristecido por ter sido traído pelos seus irmãos, irmãos de sangue, que todos juntos traíram José. Mas ainda assim, tudo o que ele fazia, apesar da circunstância, apesar da adversidade, apesar do momento, era o melhor. Então, se você quer andar com Deus, faça sempre o melhor. Eu sempre digo isso para os ministérios aqui da igreja. Nós não precisamos fazer melhor do que ninguém, mas nós precisamos fazer o melhor que nós podemos fazer. Qual é o melhor que nós podemos fazer? Então é esse que nós vamos fazer. Essa deve ser a sua filosofia de vida. Essa é a situação de José. José parece que está começando a sair do buraco, não é assim? Parece que ele está começando a ver a luz no fim do túnel. A coisa está melhorando. Para quem era escravo, pelo amor de Deus, já estava show de bola. Ele já tinha chegado na melhor posição que um escravo podia chegar. Ele caiu na graça do dono da casa. Ele já estava morando na casa maior da fazenda. Ele já estava administrando tudo. Com certeza ele já estava comendo melhor do que os outros escravos. Com certeza ele já estava tendo a melhor vida que era possível ter dentro daquele contexto. Então, José agora parece que a coisa está fluindo, parece que está dando certo, parece que a coisa vai caminhar, até que acontece uma coisa. Passei para nós, Gilmar. Tem um problema. É uma mulher safada. Safada mesmo. Ela é tão safada que a Bíblia não fala nem o nome dela. Que é para a gente nem saber. Pensa o tanto que essa mulher é safada. Ela era casada com Potifar, em tese, então ela era a dona da casa também. E ela começou a ver José. José estava forte. A Bíblia diz que José era bonito. E eu vou falar um negócio para você. Quando a Bíblia diz que alguém é bonito, não é mais ou menos, não. É porque é bonito mesmo. José era bonito. É assim que diz o verso 7. Ele tinha boa aparência. E depois de certo tempo, ele ali morando na casa, junto com os patrões, aquela mulher começou a ver aquele hebreu andando para cá, andando para lá, e ele começou a pensar, rapaz, esse menino tem potencial. E começou a olhar com esse menino com outros olhos e tal, e papapá, até que ela pega e vai cobiçar José, e vai tentar José. E aqui tem um negócio que a tradução aqui, é claro, não daria para colocar literalmente o que significa no termo hebraico, porque é um termo muito vulgar. Quando aqui está escrito venha e deite-se comigo, ela está usando de palavras extremamente vulgares, que significa muito mais do que simplesmente deitar. É claro que já dá a entender isso aqui. Agora, como que você acha que essa mulher seduziu José? Você acha que ela estava passando, ei, oh, chega aí. Deita aqui comigo agora, vamos para a cama. Você acha que foi assim que ela seduziu José? José era um menino do papai, gente. Menino criado com vó, lembra? Menino criado com vó? Tipo eu assim. Menino criado com vó. Ó, vou te contar o que é menino criado com vó. Nós fomos na pescaria dos homens. De sexta para sábado, os caras já estão rindo porque eles já sabem da história. De sexta para sábado, eu estava dormindo sossegado, bem. Eu sou enjoado, chato para dormir, meu Deus do céu. Eu tenho raiva do tanto que eu sou chato para dormir. Mas eu estava dormindo tranquilo, sossegado, estava tudo certo. 3 horas da manhã, chegou 3 enviados. Não sei de onde, mas chegaram lá. Bateram no quarto. E eu falei assim, se um de vocês roncar, ninguém vai, vocês não acordam não.
Roncou aqui, já era. Você já vai encontrar Jesus, porque essa é a minha função. Facilitar que as pessoas encontrem Jesus. Se não der certo de um jeito, a gente tenta do outro. Eles não roncavam, mas tossia. Nossa, o que é aquilo? E aí, lá para as 4 da manhã, eu peguei minha trouxinha, saí e fui dormir num quarto que o dono da chácara lá tinha cedido para eu dormir, num flutuante, que ficava uns 300 metros para baixo lá assim. Aí você pensa um menino criado com vó, saindo com a matulinha assim, andando 300 metros no escuro sozinho. Chego lá, mas estava tão cansado, acabei dormindo. Beleza, até às 5 e pouco da manhã, que é quando os caras chegaram no flutuante. No outro dia, esse menino criado com vó vai dormir. Quando ele abre a porta, o que tem lá dentro? Lagartixa. Não, que lagartixa? Perereca. Mutante. Porque não era desse tamanho, era, sem exagero, era desse tamanho. Me ajuda aí, gente, para eu não mentir sozinho. Como é que é? Desse tamanho. Desse tamanho. Tirou a perereca. O Bruno foi lá, não é menino criado com vó, pegou a bicha na mão e pá, jogou fora. Falei, isso é que é homem. Abrimos o banheiro, tem mais 2 pererecas lá. Aí foi lá, arrancou as pererecas, tal, pá, subimos. Foi todo mundo para lá e eu fiquei, não vou dormir lá mais não. Durmo não. Mas não tinha opção. Ou era tosse, ronco e outras cocitas más, ou as pererecas. Aí eu fui para as pererecas. Graças a Deus elas foram para outro lugar. Eu dormi, beleza, deu tudo certo. Mas isso é um menino criado com vó. Era assim que José era. Menino criado com vó. Quando a mulher chega para ele e fala, deite-se comigo, ele deve ter ficado no medo. E como você acha que ela falou? Ela deve ter chegado e falado assim, José, deite-se comigo. Fala a verdade, não é assim? Porque a tentação, meu irmão, a tentação, ela não vem assim escancarada na sua cara. Eu fico pensando que José, que é menino bobo, ele deve ter orado e falado assim, mas como assim? É por isso que o termo no hebraico é muito mais vulgar. É muito mais vulgar. É muito mais vulgar do que isso. Ela estava deixando extremamente claro o que ela queria. O que José fez? Qual foi a reação de José? José fugiu. José cascou fora. No verso 8 ele disse assim, mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Ele me deu o cartão de crédito, ele me deu uma procuração, ele me deu chave de tudo. Eu administro tudo. Ele deixou tudo dos meus cuidados. Ninguém nessa casa está acima de mim. Olha só a posição que ele chegou como escravo. Olha a posição que ele chegou como escravo. Ele nada me negou, a não ser a senhora. O que me faz pensar uma coisa aqui. Potifar sabia a esposa que tinha. Porque quem é que em sã consciência vai chegar para a pessoa e dizer assim, ei, você pode administrar tudo aqui, mas faz um favor para mim, não chega perto da minha mulher não. O cara sabia a mulher que tinha. Já deve ter tido outros problemas. Ele já sabia. Capaz que ele viu José e pensou, é do tipinho dela. Menino forte, bonito, criado com vó. Menino bom. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso? E aqui eu quero chamar a atenção para outra coisa. E pecar contra Deus. Ele apresenta 2 razões básicas aqui. Primeira, a senhora não me pertence. Quem deixou claro isso foi o meu patrão, o meu chefe. Segundo, a senhora não me pertence, porque quem me deixou claro isso foi o meu Deus. Foi o meu Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? O que o texto quer dizer com isso? Como que nós devemos reagir diante das tentações? Aliás, deixe-me dizer algo aqui para você.
Satanás tem uma estratégia muito clara. Ele sempre vai agir conosco de 3 formas. Preste bem atenção nisso. Ele vai te enganar. O que é enganar? Dizer que uma informação é assim, na verdade ela é falsa. Por exemplo, não é só Jesus que salva. Você também precisa dar 3 pulinhos todo dia de manhã. Isso é enganar. Porque você anula a obra de Jesus para você merecer a salvação. Quando na verdade a Bíblia diz que salvação é só graça. Estou dando um exemplo bobo só para vocês entenderem, tá bom? Segunda forma que Satanás usa, sedução. Satanás seduz a gente. Ei, vem deitar comigo. Vem deitar comigo. Satanás seduz. Se o engano não deu certo, se a sedução não deu certo, sabe qual que é a terceira? Perseguição. Você se torna inimigo. É isso que vai acontecer nos últimos dias. É por isso que Apocalipse fala que vai vir a profetisa, vai vir a meretriz e o falso profeta. O falso profeta será aquele que vai enganar as nações, que vai fazer com que as pessoas acreditem em outra coisa que não é Jesus. E a meretriz será aquela que vai seduzir as nações, que vai trazer as nações para o colo dela para desfrutar dos prazeres da carne. E por último, os que restarem serão o quê? Perseguidos. Porque são os remanescentes, aqueles verdadeiros fiéis ao Senhor Jesus, que serão perseguidos até o dia do juízo final. E essa é sempre a estratégia. Ou Satanás vai tentar te enganar, ou ele vai tentar te seduzir, ou ele vai tentar te perseguir. É uma das 3, quando não as 3 ao mesmo tempo. Se não der certo, ele vai tentando. Ele recusou, ele disse, eu não posso pecar contra o meu Senhor. É possível fazer isso? A pergunta é uma pergunta aqui. Será que é possível pecar contra o meu Senhor? É claro que não. Ele está fazendo uma pergunta para mostrar assim, como eu poderia cometer tamanho absurdo desse. Ou seja, na cabeça de José nem passou a possibilidade de se deitar com aquela mulher. Nem passou. Não é como acontece com a gente quando a gente recebe uma proposta indecente, que a gente fica assim, eita, uai, mas será? Não, José não teve esse momento de dúvida, José não teve esse momento de pensamento. Para ele pecar, para ele contrariar ao Senhor, ser rebelde contra Deus, desobedecer ao Senhor, não era uma possibilidade. Talvez se fosse eu e você no lugar de José, nós estaríamos considerando outra coisa. A gente sairia e pensaria assim, bem, mas, rapaz, se eu não deitar com essa mulher, eu vou perder meu... A melhor coisa que pode acontecer comigo enquanto escravo é o lugar que eu estou. Não tem nada melhor do que isso, só se eu me tornar um homem livre, o que não vai acontecer. Esse é o melhor lugar que eu posso estar. Eu estou dormindo numa cama confortável, eu estou comendo comida boa e eu estou coordenando tudo, como escravo. Bom, se não é para eu perder essa condição, vale a pena deitar com essa mulher. Talvez eu e você avaliaríamos assim, não é assim? Quando nós recebemos algumas propostas indecentes, eu não estou falando necessariamente de cunho sexual, eu estou falando de qualquer coisa que é pecado, que é rebeldia, que é contra o Senhor Deus, quantas vezes nós não consideramos e até justificamos dizendo o seguinte, se eu não fizer, outro vai fazer, ou como que eu não vou fazer se todo mundo está fazendo? Meu irmão, se você ama o Senhor, se você é fiel ao Senhor, a possibilidade de pecar não é real para você. Ela não deve ser nem sequer considerada. Não é uma possibilidade. Deveríamos nós pensar como José, como eu vou poder pecar contra Deus? Como? Está doido? Não faço isso não. Não faço isso. Aí o verso 10 diz assim, assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, não foi só uma vez que essa mulher chegou lá e falou como? Vamos ver se vocês pegaram como é que ela falou, vamos ver. José, deite-se comigo, vai, vocês. José, não, ela não falou assim não. Falou não. Vamos fazer como ela falou. Né?
José, deite-se comigo. Entendeu? Foi mais ou menos assim. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. José. Meu. De novo, hein, gente? Vou falar o José, vocês continuam a frase. Beleza? Tranquilo? Estamos ensaiados? José. Vocês estão ruins demais de sedução. Não foi assim. Ela falou assim, deite-se comigo. Passou um dia, como é que ela falou? Deite-se comigo. 2 dias, como é que ela falou? Deite-se comigo. 3, 4, e a Bíblia diz que isso aconteceu por dias e dias e dias e dias. E José respondia o quê? Você não me pertence, e como eu poderia pecar ao Senhor? Você não me pertence, e como eu poderia pecar contra o meu Senhor? Você não me pertence, como eu poderia pecar contra o Senhor? Ela viu que não ia dar certo, mas essa mulher é do capiroto mesmo, e essa mulher é safada, eu já falei isso aqui várias vezes. Ela começou a perceber, porque diz o texto que José começou a perceber onde é que ela estava, para ele não estar no mesmo ambiente. Aprenda uma lição muito grande aqui. Se você não quer ceder à tentação, não fique onde a tentação está. Olha como isso é lógico. Se você não quer ceder à tentação, não fique onde a tentação está. Não fique. Não se encontre com aquela pessoa, não atenda aquela ligação, não abra aquele site, não entre em contato com aquele lugar, não vá. Se você não quer ceder à tentação, não fique no lugar onde a tentação está. Não fique, porque você vai se lascar. Mas pode acontecer o que aconteceu com José. Ele estava espreitando a mulher. Se a mulher ia para cá, ele ia para lá. Se a mulher fazia assim, ele ia para lá. Até que ela pegou e ficou observando José. E chegou às espreitas e agarrou ele. E falou como? Uns pegaram agora o negócio aí. Deite-se comigo. José, eu acho legal porque a reação de José, ela é instantânea. Diz que ele só saiu correndo. E a mulher agarrou ele com tanta força que arrancou a roupa do homem. E ele, sumiu no mundo. O que aquela mulher fez? Porque ela é do capiroto. Aquela mulher é safada. Aquela mulher é enviada de Satanás. O que ela fez? Começou a gritar, socorro, socorro. Chegou os caras lá tudo. O que ela começou a falar? José esteve aqui e tentou me estuprar. Eu fico imaginando a cara dos empregados. O menino criado com vó tentou estuprar você. Você. Mas todo mundo é escravo, o que eles fizeram? Nossa, sério? Não acredito. Essa foi a reação da mulher. Pode passar, irmã. Antes, deixa eu ler essa frase aqui, olha só. José não trocou os seus direitos das bênçãos divinas por uma satisfação momentânea. Guarda bem essa frase. José não trocou os seus direitos pelas bênçãos divinas por uma satisfação momentânea. Porque o pecado, muitas vezes, ele se apresenta assim, como uma solução momentânea. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Pode passar, irmã. Então a mulher chamou os empregados. Vejam, este hebreu, o hebreu. É como se ela estivesse falando assim, de maneira bem preconceituosa. O negro, o baixo, o alto, o gordo, o pobre, o favelado. De alguma forma nós fazemos assim, nós adjetivamos para trazer prejuízo àquela pessoa. Muitas vezes nós fazemos assim quando queremos insultar alguém. Era isso que essa mulher estava fazendo. Olha o hebreu que foi trazido para a nossa casa. Ele foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim. Mas eu gritei. Os
caras já estavam vendo que a mulher estava espreitando o homem há muito tempo. É bem capaz que José, quando ia entrar em um lugar, pensava assim, vem cá, a fulana está aí? O pessoal falava, não, tá não. Opa, beleza, posso entrar então. E é assim que acontece. Outra lição que eu queria que você percebesse aqui. Nem sempre o agir correto gera consequências boas. Nem sempre o agir correto gera consequências boas. Porque, olha o que foi a reação de Potifar. Passa aí, Gilmar, por favor. Potifar ficou furioso. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou em uma prisão que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. O que José fez, gente? Tudo certinho. José fugiu da tentação. Primeiro ele fugiu da tentação. A mulher chamou, ele falou, não posso. Você não me pertence, eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele fugiu um dia, 2 dias, por várias semanas ele está fugindo daquela tentação. Quando a mulher dá o fecha nele, o que ele faz? Foge de maneira ainda mais veemente. Ele fez tudo certinho. E o que aconteceu com ele? Qual foi a consequência de ter feito tudo certo? Se deu mal. Porque mentiram, caluniaram contra ele. Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu sexta-feira. Um irmão da igreja me ligou e falou assim, pastor, o senhor está sabendo que a igreja foi assaltada? Eu falei, brinca não. Eu até gelei na hora, assim, ó. Quinta-feira o culto foi tão bonito, tão bacana. Sexta-feira o culto foi assaltada. Faz um negócio desse não. Pois é, foi assaltada. A moça que trabalha aqui em casa chegou aqui agora. Ela viu o pessoal da Sertel lá fora, estão esperando a polícia, parece que roubou muita coisa. Eu falei, meu Deus. Sério, me deu um branco, eu fiquei tremendo. Ele falou, não, mas eu estou indo lá na igreja agora. Eu falei, beleza, eu vou ligar para a Sertel. Que é o alarme de monitoramento que nós temos aqui. Aí liguei para a Sertel. Tudo bem? Aqui é o pastor Vinícius. A moça, vou verificar, entrei de plantão agora, vou ver se... Queria saber se tem alguma ocorrência aí. Aí ela, só um minutinho. Deve ter demorado uns 30 segundos, mas pareceu 30 anos aquele negócio. E tal, aí ela chega, olha, realmente teve uma ocorrência 6h44. Falei, mas nós ligamos para o André foi lá, verificou que estava tudo bem, desacionou o alarme, acionou de novo, e o pessoal foi embora. Tem certeza que está tudo bem? Tem certeza, alguma coisa fez o alarme disparar. Falei, que maravilha. Desliguei, aí a pessoa que tinha me ligado falou, pastor, estou aqui na igreja. Falei, e aí? O senhor não vai acreditar, está tudo bem. Falei, coisa boa, bom demais. Às vezes, nosso coração é tão maldoso, essa pessoa que falou isso, ela não falou com má intenção. Ela não torceu para a igreja ser assaltada, nem nada nesse sentido. Ela apenas deduziu o mal, porque o coração dela é mau. E às vezes a gente faz exatamente isso. Potifar sabia quem a mulher dele era. Potifar já tinha avisado a José que não podia se envolver com a mulher dele, porque ele já sabia quem ela era. Ele já sabia. Mas ainda assim, quando ele recebe a informação, ele acredita na maldita da mulher. Ele acredita na mulher. Ele vai e dá ouvidos à mulher. E o que ele faz? Condena um inocente. Condena o inocente. E aí você deve estar pensando assim agora, pastor, mas e Deus nesse negócio todo? Por que Deus deixou ele passar por isso? Se Deus estava abençoando José no início da história, se Deus estava fazendo bem a José no início da história, fez ele prosperar, não era da vontade de Deus que José se tornasse alguém próspero, se tivesse uma vida melhor? Por que então Deus permitiu que uma mentira de uma pessoa completamente maldosa, inescrupulosa, safada, sem vergonha, mentisse e permitiu que essa mentira prosperasse ao ponto de José ser preso?
Onde que Deus está nisso tudo? Será que Deus não ama José? Ou não é assim que nós pensamos quando passamos por alguma dificuldade, por alguma decepção? Aliás, aconteceu uma cena muito interessante essa semana. A gente tem um canal no YouTube, a gente coloca as pregações. E há 2 semanas, numa das pregações aqui, eu falei que todo crente sofre. E aquele que não sofre, não é crente. E aí o cara comentou embaixo assim: eu não entendo esse pastorzinho de meia tigela que fica falando que Deus quer que as pessoas sofrem. Não é possível que não tenha outro caminho. Eu nunca respondo os comentários, claro, não sou bobo, nem sou Bolsonaro, então eu não faço esse tipo de coisa. O que aconteceu? Eu fiquei pensando, coitada dessa pessoa. Será que ela não leu a história de Jesus? Havia outro caminho para Jesus que não fosse o sofrimento? Havia outro caminho para o apóstolo Paulo que não fosse o sofrimento? Havia outro caminho para o apóstolo Pedro que não fosse o sofrimento? Havia outro caminho para o profeta Jeremias que não fosse o sofrimento? O sofrimento faz parte das nossas vidas. Sim, nós só sonhamos com uma alegria quando ela se trata da alegria eterna. Ah, então Deus não cuida da gente, Deus sempre vai deixar a gente sofrer? Não. Ele não cuidou de José no início do capítulo? José tinha sido vendido como escravo, qual era a esperança dele? 0. De repente, em pouco espaço de tempo, o cara virou gerente de tudo, virou dono de tudo, ninguém tinha autoridade igual a ele, somente ele. Ele não foi cuidado por Deus, mas logo em seguida agora já não deu zebra de novo. Onde que Deus está nisso tudo, meu irmão? Onde que Deus está nisso tudo? Deus estava com José. Deus estava com José lá no verso 2, Deus estava com José no verso 5, no início do trajeto, e Deus estava com José no verso 21. Mas o Senhor estava com ele, tratou-o com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Sabe o que aconteceu? José foi mandado para a cadeia. José era um menino bom, porque ele fazia tudo o melhor que ele podia, porque era para a glória de Deus. Ele chegou na cadeia, ele foi o quê? O melhor preso que podia ser. Não sei como que isso funciona, mas era isso. Ele era o melhor preso que podia ser. O que o carcereiro viu? Esse menino é bom. Gostou do tal do José. E ele viu que o Deus de José abençoava José. Eu não sei o que esse José fazia, que tipo de oração que ele fazia, mas no fim das contas, o que o carcereiro fez? Colocou José como supervisor da cadeia. Porque tudo que ele fazia o melhor. Porque tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Ele era escravo, ele fazia o melhor. Ele já era supervisor, continuou fazendo o melhor. Ele foi preso, ele fazia o melhor. José podia ter se entregado na cadeia, meu irmão, igual eu e você fazemos. Deus esqueceu de mim. Deus até me abençoou, mas agora acabou tudo. E eu só fiz o certo. Eu tinha que ter deitado com aquela mulher. É assim que nós reagimos muitas vezes. Mas ele não. Ele andava com Deus. Ele amava a Deus. E ele fazia sempre o melhor para a glória de Deus. Concluindo, o que devemos fazer então? Primeiro, saiba que suas ações refletem aquilo que você ama. Eu disse isso na pescaria, a gente teve alguns cultos lá muito bonitos. Nossa, foi bonito, gente, fala a verdade. A pescaria foi top demais, e os cultos foram top demais. Momentos nossa, foi muito bom mesmo. E a gente falou sobre isso lá. Muitas vezes, pelo fato de eu ser pastor, quando eu conheço alguém, a pessoa vira para mim e fala assim, parece que ela tem uma obrigação de falar que ela também ama a Deus, sabe? Eu falo assim, estamos conversando de boa, e de repente, aí o que você faz? Eu falo, eu sou pastor. Primeira resposta da pessoa, eu também amo a Deus. Eu nem perguntei nada. Não, eu tenho um temor de Deus no coração também. Eu faço a minha oração sempre, eu sempre estou em contato com Deus, sempre. Eu sempre estou em contato com Deus e tal, e papapá. Mas a prática não. Você quer saber se você ama a Deus mesmo?
olhe para as suas ações. Você está fugindo da tentação? Você está sempre fazendo o melhor porque tudo que você faz é para a glória dele? Pastor, eu estou não? Então você não ama nada? Você pode amar a ideia de Deus, você pode amar até a igreja, você pode amar a religião, mas a Deus você não ama não. Porque quem ama a Deus reflete esse amor. Segundo, amar a Deus não significa não passar por tentações. Jesus passou por tentações, os apóstolos passaram por tentações, José passou por tentações, e você vai passar por tentações. Fica preocupado não, se a sua não chegou, está chegando. E se a sua já passou, vai vir outra. Relaxa. Tentação vai acontecer o tempo inteiro. Você pode agir certinho, mas vai acontecer o tempo inteiro. Terceiro, a ação correta não isenta a consequência ruim. Já percebeu isso? A gente fala assim, gente, mas eu fiz tudo certinho, será que é Deus que está me castigando? Não. Às vezes Deus tem um plano para o qual é necessário que você de fato passe pelo vale da sombra da morte, que é o caso de José. Nós vamos ver isso no decorrer da história. Simplesmente faz parte do plano, do propósito de Deus. Então, ao invés de reclamar, faça o melhor que você pode fazer. No emprego que você estiver, com a pessoa que você estiver, na circunstância em que você estiver, faça o melhor para a glória de Deus. Faça o melhor para a glória de Deus. Quarto, manter-se fiel a Deus implica em necessariamente amá-lo. Bom, se para ter ações de fato que refletem o amor de Deus, isso reflete em ações, então para eu refletir as ações, eu também tenho que amar, ou seja, o inverso também é verdadeiro. Eu amo, logo eu vou agir em relação a esse amor. Agora, se eu quero só agir, não tem como, eu preciso também amar antes. Por último, Deus se faz presente na minha vida em todos os momentos. Onde que Deus estava quando os irmãos traíram José? Estava lá. Onde que Deus estava quando os irmãos venderam José como escravo? Estava lá. Onde que Deus estava quando Potifar comprou José? Estava lá. Onde que Deus estava quando José começou a trabalhar como escravo? Estava lá. Onde que Deus estava quando a mulher tentou a José? Estava lá. Onde que Deus estava quando a mulher mentiu sobre José? Estava lá. Onde que Deus estava quando José foi mandado para a prisão? Estava lá. Deus está com você, por isso confie no propósito e no plano dele. Ele é o Senhor da história, você não é. Ele tem planos eternos, você não tem. Confie nele. Quero ler uma última frase com você. José demonstrou seu amor a Deus com ações, mostrando que sua relação com Deus era inegociável, ainda que isso lhe implicasse em uma situação ainda pior da que ele já se encontrava. Isso me faz perguntar, eu realmente amo esse Deus eterno? Isso me faz perguntar, me perguntar. E eu gostaria que essa pergunta também ecoasse no seu coração. A sua relação com Deus é algo inegociável? Inegociável. Eu não estou falando, meu irmão, você é carinhoso aqui, tá bom? Não vem com esse papo furado que você fala com Deus toda hora, não. Não, eu falo com Deus toda hora, eu estou dirigindo aqui, só está eu e Deus aqui toda hora. Ouvindo César Minotti e Fabiano, toda hora. Toda hora aqui, eu e Deus e César Minotti e Fabiano, Bruno Marrone, eu e Deus e Jovem Pan, eu e Deus e CBN, está toda hora aqui eu e Deus. Não vem com esse papo, não vem com essa conversa fiada. Eu estou vendo televisão aqui, e estou falando com Deus. Se um amigo, se sua esposa, se seu esposo não admite que você fale com ele sem dar atenção para ele, você acha que Deus vai admitir?
Tem trem pior do que você está falando com alguém, a pessoa está assim? Tem nada pior que isso não, meu irmão. E eu acho que Deus não gosta também não. Só que Deus não vai bater no você. Ele vai te mandar para o inferno. Então, viva de verdade com o Senhor. Ame ao Senhor. Ande com o Senhor. Isso significa que você vai passar por tentações. Isso significa que você vai passar por situações ruins. Mas isso também significa que Deus sempre vai estar presente na sua vida. Deus sempre vai estar presente na sua história. O plano e o propósito dele sempre vai te conduzir para os braços eternos do próprio Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos aprender a andar com o Senhor. Nós queremos aprender a fazer sempre o melhor, porque é para a glória do Senhor. Nos ensina, Deus, através desse texto. Nos ensina, Deus, obrigado porque o Senhor registrou essa história, para que o nosso coração fosse desafiado nessa noite, nessa hora, aqui, nesse lugar. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós nos relacionemos contigo de forma intencional, sabe, aí mesmo na tua direção. É tirar um tempo, um momento, um espaço, um local, para ter uma conversa séria, sincera, aberta, rasgar o nosso coração, deixar, Pai, experimentar da ministração do Espírito Santo sobre nós. Abra os nossos olhos, ó Deus, tira esse coração crítico de nós. Nós temos capacidade de julgar a tudo e a todos, e somos incapazes de ver a nossa própria falha, somos incapazes de perceber o quão longe estamos do Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos desperte nessa noite, que o Senhor de fato venha de encontro com os nossos corações, que teu Espírito traga um incômodo tão grande, Pai, que não haja sossego se não for na tua presença. Vem sobre nós, ó Pai, é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.